Vamos falar sobre a Colômbia. Vamos lá. Quando aconteceu o primeiro turno das eleições colombianas, foi no domingo, né? Eu tive planejamento de pré-campanha todo sábado e domingo. E aí, na segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu acordei para fazer um giro pelo sertão. A gente pegou Pesqueira, que é uma cidade do Agreste, fez Serra Talhada, fez Afogados da Engazeira, fez Arco Verde, fez Sertânia. E aí ficou um bocado de gente me atacando. Inclusive fizeram uma campanha contra mim no Twitter, dizendo: Jones errou a sua previsão. Veja que imbecil, veja que otário, certo é o Lula, que é conciliador, não sei o quê. Eu fico impressionado com o grau de desonestidade teórica, intelectual de algumas pessoas. Antes de entrar propriamente no resultado eleitoral da Colômbia e no desafio que está colocado, vamos fazer algumas considerações que eu acho importantes. Primeira consideração que toda vez que eu falo sobre a Colômbia é preciso reafirmar. Não é verdade que é mais fácil ser de esquerda na Colômbia do que no Brasil. A Colômbia é, historicamente, um país muito mais conservador, muito mais reacionário que o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, Gustavo Petro foi o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. O primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia, em décadas de história republicana. Matar lideranças de esquerda, matar parlamentares, matar lideranças populares é um esporte recorrente da oligarquia, da classe dominante, do paramilitarismo, do imperialismo na Colômbia. Na Colômbia, historicamente, foi impossível montar algo como o MST ou o MTST, porque todo mundo era morto. Existe um ditado popular, inclusive, que na Colômbia é mais fácil montar uma guerrilha do que um sindicato. A Colômbia, até pouco tempo atrás, era chamada de a Israel da América Latina. Então, o feito do governo Petro sendo um governo realmente reformista no Brasil, a gente não tem um governo reformista, né? O último presidente reformista que a gente teve foi João Goulart. O governo Petro ter feito um governo reformista de mobilização popular muito avançado e que teve posições extremamente firmes em temas estratégicos como a questão palestina é um feito gigantesco. Qualquer pessoa que diga que sugira, ainda que levemente, que é mais fácil fazer um governo de esquerda na Colômbia do que no Brasil é, desculpa a palavra, um imbecil. Por outro lado, há pessoas, foi o caso do Rovai, por exemplo, que no domingo, Rovai é o dono da revista Fora, no domingo falou assim: a vida é muito dura, teve gente que estava ensinando Lula a governar, citando o exemplo de Petro, e a extrema-direita termina em primeiro. Veja, gente, objetivamente, a Colômbia, hoje, a extrema-direita é menos forte que no Brasil. Vamos lá, presta atenção aqui. Vamos lá. O candidato da extrema-direita passou em primeiro, Jones. Tem chance de ganhar a eleição? Tem, inegavelmente. Porém, contudo, todavia, a força da extrema-direita no Brasil não se expressou só nas eleições presidenciais. Eu preciso lembrar para vocês, em 2018, a gente teve uma onda de extrema-direita que pegou o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, governos estaduais e Senado e por aí vai. Veja, hoje, o Sudeste inteiro é governado por figuras da direita e da extrema-direita. O sul inteiro do país é governado por figuras da direita e da extrema-direita. Sim, eu conheço o governo do Espírito Santo, sei que o governo do Espírito Santo é do PSB, mas para mim o governo do Espírito Santo é um governo de direita. É isso. O centro-oeste inteiro é governado pela direita e pela extrema-direita. O norte, praticamente inteiro, é governado pela direita e pela extrema-direita. O Nordeste brasileiro tem a maior presença de governos lidos como progressistas, mas mesmo nesse Nordeste, por exemplo, a força da direita e da extrema-direita é gigantesca. Inclusive, na eleição passada, por exemplo, o Bolsonaro ganhou em Maceió. Então, a força da extrema-direita no Brasil não está só na eleição presidencial. O bolsonarismo perdeu a eleição em 2022 para presidente, mas para mim é inegável a força que eles tiveram no resultado eleitoral para deputados federais, deputados estaduais, para Senado, para governo do estado e depois na eleição de 2024 para prefeito, né, de capitais. Haja vista, diga-se de passagem, por exemplo, a derrota vexaminosa que o campo progressista teve em São Paulo, em que o Ricardo Nunes, com a campanha abertamente bolsonarista, apoiada pelo Bolsonaro, venceu o Guilherme Boulos com facilidade e o Boulos quase não ia para o segundo turno, perdendo para o Pablo Marçal. Foi por pouco. Mesmo assim, o Guilherme Boulos fez a campanha mais cara da história das eleições municipais do Brasil inteiro, de toda a história, viu? Não é só de São Paulo, não, da história do Brasil inteiro. E ele teve basicamente os mesmos votos que ele teve em 2020. Então, objetivamente, a extrema-direita é mais forte no Brasil do que na Colômbia. A popularidade do Gustavo Petro nos últimos 10 meses vem crescendo em ritmo constante ao ponto que ele tem mais de 50% de aprovação. A capacidade de mobilização do governo vem crescendo. Todas as pesquisas eleitorais erraram o resultado. Na Colômbia, é proibido, uma semana antes da eleição, divulgar pesquisa eleitoral. O Ivan Cepeda, candidato do Gustavo Petro e do Pacto Histórico, porque não existe reeleição na Colômbia, liderou durante toda a corrida eleitoral. Há mais ou menos um mês e meio atrás, várias pesquisas apontavam a possibilidade do Ivan Cepeda vencer no primeiro turno.
Tanto foi assim, inclusive foi feita uma gigantesca mobilização para buscar essa vitória no primeiro turno. A ideia é vencer no primeiro turno, é possível, é possível, é possível. E era possível. A Paloma Valencia, inclusive, ficou na frente do Abelardo de la Espriella durante basicamente toda a corrida eleitoral. A direita tradicional estava muito na frente. Então, dizer que era possível vencer no primeiro turno e destacar a arrancada eleitoral do Ivan Cepeda estava dentro do que era o cenário, sabe? Estava dentro do que era o cenário. Objetivamente, a vitória do La Espriella pegou todo mundo de surpresa. Então, assim, é patético a tentativa de vocês de, vamos atacar Jones porque Jones defende o governo Petro como um exemplo positivo em contraposição ao governo Lula, mas o candidato de Petro perdeu no primeiro turno. Então isso significa que a mobilização popular, a politização e o enfrentamento não é um caminho para enfrentar a extrema-direita. Aí é curioso, porque assim, veja, a tática lulista, ela foi derrotada em São Paulo, que é a principal capital do país, com Guilherme Boulos daquele jeitinho que a gente sabe. Ela foi derrotada em Porto Alegre, que é a principal capital do sul do país, daquele jeitinho que a gente sabe, o resultado que a Maria do Rosário teve. Ela foi derrotada em Minas Gerais, né? O resultado do deputado petista Rogério Correia em BH foi vergonhoso, né? Segundo maior colégio eleitoral do Brasil, né? Ela foi derrotada também em Salvador, capital do maior estado do Nordeste, né? O resultado petista a gente sabe também em 2024 qual foi. Inclusive, o candidato do PSOL, Kleber Rosas, ficou em segundo lugar, né? Vale lembrar isso pra vocês. Então, assim, foi derrotado em todo canto, né, gente? E aí, para além de exemplos brasileiros, assim, o governo conciliador e liberal do Gabriel Boric foi derrotado no Chile. Isso não tira lição, não? O candidato peronista, Sérgio Massa, foi derrotado na Argentina pelo Milei. Isso não tira lição, não? Então é assim, toda proposta liberal e conciliatória que for derrotada não tira lição nenhuma. O Joe Biden foi derrotado nos Estados Unidos, né? Com a Kamala Harris. Kamala Harris assumindo o papel do Joe Biden, foram derrotados, né? Então é isso. Toda proposta conciliatória que for derrotada não se tira lição nenhuma. Mas se alguma proposta mais avançada, mais combativa for derrotada, aí a conclusão que se tira é que é isso mesmo, o caminho certo é conciliar. Pelo amor de Deus, né? Vamos se respeitar. E aí, o que foi que aconteceu? Até agora, gente, há uma certa surpresa, uma sensação de caramba, que porra foi essa na Colômbia, né? Você confere as análises, é meio que difícil de explicar até agora. Assim que aconteceu o resultado eleitoral, o presidente Gustavo Petro começou a falar de fraude. Eu não vou afirmar nem desafirmar nada, porque para mim não está muito claro sobre a dimensão comprobatória disso, o impacto disso, por aí vai. O que alguns analistas especulam é que, e aqui para esse ponto presta atenção, a mobilização para a vitória no primeiro turno e a ideia, inclusive, o Cepeda vai ganhar, é isso, as pesquisas estão dando, o Cepeda está disparando e por aí vai, isso pode ter reduzido a sensação de urgência. E aí pode ter um efeito contrário, no sentido de que, ao invés de um medo da extrema-direita ficar em primeiro, da extrema-direita ganhar no primeiro turno, aquela sensação de tá controlado, tamo indo bem, show, tá tranquilo, pode ter criado um efeito ao contrário da mobilização para ganhar no primeiro turno, mas um efeito de que, é isso, tá de boa. No sentido de não ter mobilizado suficientemente a rejeição ao Abelardo de la Espriella. Então, muita gente pode ter pensado assim, porra, não quero que esse sujeito da extrema-direita ganhe de jeito nenhum, mas ele tá muito fraco, Ivan Cepeda tá muito bem, Ivan Cepeda vai ganhar, então não precisa nem sair de casa para votar. Então, acompanhando os perfis das redes sociais de vários colombianos, esse foi um debate que apareceu muito, que talvez ter feito a mobilização pela vitória no primeiro turno e meio que muito destacando, vamos liquidar agora, vamos liquidar agora, vamos liquidar agora, tenha gerado o efeito contrário ao esperado, ao invés de mobilizar mais as pessoas para irem votar, reduziu o apelo a sair de casa para votar. Então, esse é um dos debates que estão colocados muito na realidade colombiana. Segundo ponto, que está claramente, assim, consolidado, é um consenso, que aconteceu na Colômbia o que aconteceu no Brasil em 2018, que foi, simplesmente, o eleitorado anti-esquerda fez uma opção prática de fazer uma eleição de segundo turno no primeiro turno. A Paloma Valencia, do uribismo, né, que seria meio que a direita tradicional colombiana, ela liderou à frente do Abelardo de la Espriella durante todo o processo eleitoral. Quando se viu o risco do Cepeda ganhar no primeiro turno e que a Paloma não era competitiva, o Abelardo de la Espriella começou a crescer na reta final, houve claramente uma migração de votos na ideia do voto útil. Na ideia de que eu quero votar em qualquer candidato da direita que não seja o Gustavo Petro. E aí quem é a pessoa mais forte para ganhar do Gustavo Petro é o Abelardo de la Espriella, pois pronto, é nele que eu vou votar. Então os votos se deslocaram da direita tradicional para a extrema-direita, que foi mais ou menos o que aconteceu na eleição de 2018, em que os votos saíram do Alckmin, que lembrando, tinha a maior coligação na eleição de 2018 no Brasil, e era o candidato preferido da burguesia, do imperialismo, diga-se de passagem. E aí os votos migraram do Alckmin para o Bolsonaro, que era o candidato mais forte para ganhar do PT, e ganhou. Na eleição deste ano,
o Ivan Cepeda cresceu em quase 1 milhão de votos, se comparado com o Petro na eleição passada. E aí, Maxwell, vem um terceiro post, que é o La Sila Fazia, que é votação histórica de la esquerda. E aqui bota a votação desde 2014, né, das principais candidaturas da esquerda colombiana. Começa com 1.800.000, vai para 2.600.000, aí vem o próprio Petro aqui com 4.855.000, depois o Petro eleito presidente com mais de 8 milhões, e o Ivan Cepeda, do Pacto Histórico, agora com 9.451.000 votos. Ou seja, o Ivan Cepeda, comparado com o Gustavo Petro, cresceu em quase 1 milhão de votos. Você tem um cenário que a avaliação do governo Petro é majoritariamente positiva, o Ivan Cepeda cresceu em mais de 1 milhão de votos, e lembrando, a eleição do começo do ano, a eleição legislativa, o resultado foi muito positivo para o Pacto Histórico. Dá para virar? Dá. 3 questões agora se colocam como centrais. Primeira questão, eleições como essa são batalhas de rejeição, né? É preciso que o Ivan Cepeda mobilize aqueles que não gostam muito do Ivan Cepeda, do Pacto Histórico, do Gustavo Petro, mas gostam menos ainda do Abelardo de la Espriella. Esse é um ponto central. Preciso mobilizar o sentimento de rejeição para dizer assim, eu preciso que você vote em mim, senão aquele candidato que você rejeita mais vai ganhar a eleição. Há um contingente significativo de eleitores que não foram mobilizados no primeiro turno e que podem ser mobilizados para votar no segundo turno na perspectiva de disputar a reeleição. Isso por um lado. Por outro lado, uma segunda questão que vai ser fundamental na vitória eleitoral é conseguir mobilizar o sentimento anti-Trump, a compreensão patriótica e nacionalista da população colombiana. O Abelardo de la Espriella tem apoio aberto do Trump, apoio aberto de Israel, e há um sentimento muito negativo na Colômbia sobre o Trump, sobre as barbáries praticadas por Israel e a ideia de que um presidente pode ser um fantoche, um títere dos Estados Unidos, né? Especialmente considerando que representa o governo Trump. E aí vem o terceiro aspecto, o terceiro desafio fundamental, que é o debate sobre segurança pública, né? O Abelardo de la Espriella, ele trabalhou com o apoio do imperialismo estadunidense e, vale dizer, do Serviço Secreto de Israel também, para mudar a agenda, né, do debate eleitoral. A agenda começou com a agenda econômica, uma agenda de reforma, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma da saúde, e a reforma no sentido de reforma mesmo, não é destruição e ataque e retirada de direitos, não. É avanço em construção de direitos. E ela foi suplantada por uma perspectiva de um debate de pânico moral pautado em segurança pública, muito influenciado, inclusive pela própria manobra dos Estados Unidos, né, a partir do governo Daniel Noboa, do Equador, de bombardear a fronteira da Colômbia, matando inclusive mais de 20 pessoas, que o governo Noboa alegava que eram narcotraficantes, mas segundo o governo colombiano eram inclusive agricultores, né? Então tem um desafio aqui que é essa bandeira de segurança pública, que é mostrar que o programa da paz total do governo Petro pode sim ser uma resposta aos problemas de segurança da Colômbia, especialmente segurança com grupos paramilitares e com guerrilhas. Eu acho, e vários colombianos vêm debatendo isso, que no debate sobre segurança pública, além de enfrentar o pânico moral, o populismo penal tosco à la Bukele, tem um debate aqui central na memória coletiva da Colômbia, que é Abelardo de la Espriella representa a volta da Guerra Civil. É isso. Abelardo de la Espriella representa a volta da Guerra Civil. Você quer a época da Guerra Civil? Você quer o tempo das bombas em avião, bombas em escola, sequestros, assassinato em massa, milhões de pessoas deportadas? Ele vai entregar isso, né? Então, vários movimentos populares na Colômbia, né, vários intelectuais, vários sindicatos vêm trabalhando já essa ideia, ó. Abelardo de la Espriella representa a volta da Guerra Civil na Colômbia, a volta do paramilitarismo, dos grupos de extermínio, de los pepes, dos assassinatos em massa. Isso tende a colar e muito nos ambientes mais urbanos da Colômbia. Então, por exemplo, em Bogotá isso vai pegar e muito. O X da questão são as zonas rurais, e aí tem um elemento também que é, e aí nesse ponto a Colômbia lembra de longe o Brasil, que é, onde existe domínio territorial dos paramilitares, eles estão trabalhando abertamente pela eleição do Abelardo de la Espriella. Inclusive é curioso, né? Tal qual no Brasil, as milícias, por exemplo, adoram políticos da extrema-direita. As figuras do crime organizado também. Mas, historicamente, a direita e a extrema-direita não é contra o crime organizado, não é linha dura? Conversinha, né? Então, por exemplo, há várias denúncias falando que os grupos paramilitares na Colômbia impediram as pessoas de votar, né? Em regiões que se sabia que a maioria dos votos seriam para o Ivan Cepeda. Então é difícil, nesse contexto, garantir o direito seguro à votação em várias regiões da Colômbia, e ao mesmo tempo sabendo que os grupos paramilitares vão fazer campanha aberta para o Abelardo de la Espriella. Mas esse caminho de colocar em debate que, ó, ele significa a volta da Guerra Civil na Colômbia, é um caminho que está sendo muito explorado e, ao menos do ponto de vista urbano, vai ter um impacto bem positivo, né? Moral da história, o processo está em aberto, é possível vencer, do mesmo jeito que o Gustavo Petro venceu em 2022. O Ivan Cepeda hoje está numa condição muito melhor
que o Gustavo Petro em 2022, viu? Diga-se de passagem. Digo mais, vamos lembrar que o Gustavo Petro está com uma avaliação majoritariamente positiva. Então, se o governo consegue trabalhar a ideia de que, pô, você apoia o governo Gustavo Petro, vote no Cepeda, se consegue colar isso. Tem forte chance do Cepeda ganhar, a eleição está em aberto, não é para desespero e tal, e vamos acompanhar, porque eu acho que a vitória vem, né? Se a vitória não vier, vai ser uma derrota muito grande para a classe trabalhadora da América Latina, vai ser uma tragédia do ponto de vista da integração latino-americana, vai ser um fortalecimento brutal do imperialismo, embora algumas pessoas no Brasil vão ficar felizes, né? Porque vão usar a derrota do Pacto Histórico na Colômbia para justificar ataque à BPC, privatização de presídio, né, privatização de escola com dinheiro do BNDES e teto de gastos no Brasil, né?